Fala pessoal, tranquilo? Bom, eu fiz um stories aí hoje cedo a respeito de um projeto de drenagem que eu tô fazendo. Eu recebi algumas mensagens de alguns colegas, alguns alunos, pedindo pra eu mostrar um pouquinho esse projeto, que é, eu vou fazer um videozinho aqui, mostrando algumas coisas pra vocês. Obviamente tá no começo, comecei hoje. Na verdade esse projeto já foi feito algumas vezes, algumas revisões, mudaram algumas premissas de projeto aqui. E aí eu peguei ele pra fazer agora e vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá essa etapa inicial de definição de bacias e as primeiras redes que a gente coloca no loteamento, como que eu faço. Acompanha aí. Bom pessoal, esse é um panorama geral, né, do loteamento. E o que eu costumo fazer sempre primeiro, né? A gente faz a definição das bacias de contribuição, que são esses polígonos em vermelho, aqui em cor de rosa. E eu gosto de fazer de uma forma bem preliminar, vamos dizer assim, o posicionamento das bocas de lobo e dos PVs, tá vendo? Essas bolinhas em amarelo são as bocas de lobo e essas bolinhas em branco são os PVs. Então eu faço a verificação da capacidade de escoamento das vias, entrando com as bacias de contribuição, os grades, um trecho, calculo qual que é a lâmina do meu escoamento junto à sarjeta, né? O alagamento da via, quem é aluno ProDrain conhece essa planilha bem. E aí depois a gente faz essa verificação de todas as vias. Feita a verificação das vias, a gente vem posicionando esses dispositivos e aí eu fico com esse esqueleto, vamos dizer assim. Deixa eu isolar alguns layers aqui, tá vendo? Ó? É um esqueleto em que eu tenho as bacias de contribuição e a minha rede. E aí fica bem tranquilo, porque agora eu pego esse esqueleto, jogo ele em cima da minha superfície civil, e aí é só modelar a rede. Só modelar, ajustar a cota e já era. Já vai sair perfil tudo bonitinho. E obviamente calcular e dimensionar essas redes, né? Então essa é mais ou menos a sequência que a gente utiliza por aqui, que eu trabalho. Valeu? A gente já tirando algumas dúvidas aí que vão surgir, né? Nessa parte inicial de verificação de capacidade de sarjeta, de posicionamento dos primeiros dispositivos, eu faço ela com muito critério, muito carinho, atenção e o mais manual possível. Por que que eu faço isso, gente? Quando a gente vai calcular a capacidade de uma guia sarjeta e o posicionamento das bocas de lobo, a gente precisa ter uma certa atenção para isso e tomar um pouquinho de cuidado. Quando a gente pensa no acúmulo de vazão, acúmulo de bacia de uma rua para outra, a gente precisa acumular esta bacia, né? Eu peguei alguns projetos recentemente para analisar e às vezes o pessoal não tem essa preocupação. Então a gente precisa pensar no usuário, né? Na pessoa que vai estar andando lá naquele local. Então se você tem uma rua que, por exemplo, a capacidade passou e fala que não é necessário a gente colocar a boca de lobo, a gente precisa fazer uma análise bem criteriosa para saber se realmente é interessante a gente não colocar uma boca de lobo naquele ponto. Às vezes a capacidade da via não é atingida, mas mesmo assim eu posiciono uma boca de lobo para captação, justamente para desafogar o próximo trecho. Entenderam isso? Às vezes você tem um trecho amontante que passa na capacidade. Teoricamente você não precisaria de uma boca de lobo. Mas no próximo trecho, se você não captar lá, você vai ter um acúmulo de vazão. E às vezes é um cruzamento de uma via, uma esquina de uma via. Então às vezes a gente precisa tomar um pouquinho de cautela, né, com isso, com esse posicionamento. O segredo de um projeto de drenagem, pessoal, é justamente essa definição inicial. A criação dessas bacias, o posicionamento desses primeiros dispositivos, o resto é braçal, o resto é cálculo e é tranquilo. Agora essa parte inicial de posicionamento de dispositivos, do entendimento de como a gente vai fazer o caminhamento das águas dentro do nosso loteamento, a gente tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado. Eu tenho visto alguns projetos aí no mercado que o pessoal não toma muito cuidado, não pensa muito no usuário. Vamos pensar no usuário e qualidade de vida da galera, gente. Infraestrutura é isso. Bora!